Olá, paz seja contigo, minha irmã, meu irmão. Sou o pastor Etevaldo, aqui de Goiânia, e eu queria compartilhar com vocês uma visão que eu tive. No dia 24 de setembro, antes da eleição de 2022, eu estava pregando, fui convidado para pregar na Noite da Vitória. Era um culto num sábado. E eu estava muito preocupado com o avanço do socialismo, comunismo, né, dessa seita, né, vamos dizer assim, desse movimento, né. E aí eu fui pregar lá em cima do altar, aguardando a minha vez de levar a palavra, né, que foi uma palavra muito boa, foi uma palavra excelente, graças a Deus. O Senhor tem me usado, né. De repente, no transcorrer do culto, eu tive a minha visão aberta e eu vi assim, irmãos, eu vi o mapa do mundo. Não é aquele mapa global, não. Eu vi ele aberto, né? E nas nações assim. E eu vi a bandeira vermelha saindo da Rússia e da China, espalhando a cor vermelha, espalhando em todas as nações, passando ali pela Europa, vindo ali nos Estados Unidos, no México, e chegando nos Estados Unidos eu não vi especificamente, não. Eu vi na América do Sul, eu vi essa cor vermelha tomando conta. Sim, ele veio e tomou conta. Aí eu fiquei preocupado com isso. Eu falei, mas o que será isso? Meu Deus, será que ao mesmo tempo que eu vi ela tomou conta assim, eu vi ela revertendo, uma reversão, né? Uma engenharia reversa. Ela expandia e voltava ao ponto de onde saiu. E eu fiquei com essa visão na minha cabeça. Eu falei, isso deve ser de mim mesmo, né? Isso deve ser de mim mesmo, deve ser coisa da minha cabeça, né? Que a gente está num período eleitoral aí aqui no Brasil e a esquerda está arrotando aí essas coisas, falando tanta mentira, tanta absurdas, né? Coisas absurdas acerca. É uma mentiraiada danada. Lamentável essa esquerda e esse povo. E aí eu orando, buscando ao Senhor e numa campanha no monte, irmãos, que eu estou fazendo já, comecei domingo, campanha de jejum e oração. Eu como pastor, eu tenho que orar, né? E aí eu decidi que eu iria para o monte a partir de domingo. E ontem foi o quarto dia, né? Que foi domingo, segunda e terça ontem, terceiro dia, né? Quarto dia é hoje, quarta-feira, dia 12. Eu orando lá e o Senhor veio me lembrar dessa visão que eu tive em cima do altar, lá na casa de Deus. Irmãos, esse comunismo que nós estamos vendo aí nas nações, que estão matando, roubando, destruindo, fazendo a obra de Satanás, esse comunismo, ele vai regredir. Ele não vai perpetuar. Deus, a partir de hoje, ele dá um basta nessa situação. Deus, a partir de hoje, ele coloca um limite e faz com que eles possam voltar do mesmo jeito. Só que como eles levaram anos e anos, 60 anos, 70 anos, para tomar conta, né, de praticamente quase toda a face da terra, eles vão rapidamente encolher, porque Deus estabeleceu um limite. E é essa visão que eu tenho para você. O comunismo vai regredir e as nações vão poder respirar aliviadas. As pessoas vão poder respirar aliviadas. A prosperidade vai chegar. A unção que Deus vai derramar vai fazer com que essas pessoas possam regredir. E eu quero falar para você, irmão, irmã, faça parte disso. Comece a orar para Deus derrubar esses demônios nas nações. Olha, isso não é obra de Deus, não. Isso é obra do diabo. Você pode observar
que a nação é como se fosse uma nuvem de gafanhoto. Eles assumem uma nação, logo eles conseguem exaurir os recursos dessa nação e conseguem pôr o povo passando fome, passando necessidade, independente de seja classe média ou rica. Os únicos que conseguem sobreviver são os militares e os funcionários públicos. Por quê? Porque eles recebem do governo o seu pagamento. Mas aquele pagamento que eles recebem, aquele salário que eles recebem, não dá para nada aquilo lá. Há um achatamento salarial, a comida é cara. Você pode ver em Cuba como está, Venezuela, Argentina agora. Olha, irmãos, é tão sério isso que lá na Argentina tem mais de 100 anos que eles estão alternando o poder entre direita e esquerda, mas todos são incompetentes, todos são corruptos. Se Deus não abençoar a nação, não há como sair do lamaçal que esse comunismo traz. Irmãos, o Brasil está sendo abençoado, e eu tenho orado e pedido a Deus mais 4 anos para o Brasil, para que o Evangelho possa expandir. Eu tenho pedido a Ele mais uma chance, porque se você olhar a história das nações que Deus entregou a Deus dará, vamos dizer assim, você observa Israel, quando eles deixaram os caminhos do Senhor, eles padeceram, foram invadidos e foram saqueados completamente. Você olhar direitinho, Babilônia, quando se assoberbou, também foi tomado. Roma foi destruído. Hoje está aí esse império aí, que também vai ruir, porque deixaram os caminhos do Senhor. A Europa todinha, olha, a Europa foi o berço do Evangelho. Os maiores pensadores do Evangelho vieram até nós hoje nasceram na Europa, na Grécia. As cartas que o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas gregas no passado, há 2000 anos atrás. Irmãos, se tornou em nada. Hoje eles estão passando frio, passando fome, porque deixaram o caminho do Senhor. E nós, irmãos, aqui do Brasil, nós temos uma responsabilidade muito grande de buscarmos o Senhor, orarmos diante de Deus, para que Deus possa impedir o avanço desse inimigo, que eu chamo de vermelho, e que ele possa regredir, porque a igreja brasileira vai se posicionar diante de Deus, orar e buscar Deus para que ele possa fazer uma engenharia reversa e o inimigo, esse vermelho, possa voltar à estaca zero, de onde ele nunca devia ter saído. Tanto mal que esse povo causou, milhões e milhões de mortes esse povo causou, meu irmão, minha irmã, fora os sacrifícios a demônios, sacrifícios a moloques executados com criança. Meu Deus, isso é terrível. Irmão, irmã, eu estou gravando esse vídeo para mostrar para você que nós temos esse trunfo. Deus está mostrando o que vai fazer, mas a igreja tem que orar, a igreja tem que buscar, a igreja tem que clamar. Pastores, eu chamo a sua atenção, vamos orar para Deus tirar esse comunismo, vamos orar para Deus tirar esse socialismo, que não tem nada a ver com Bíblia, não. No passado, os irmãos lá da igreja primitiva, eles não praticavam socialismo e comunismo, não. Não existiu isso lá no passado. Eles ficam falando, na Bíblia, não sei o que, não tem nada a ver com a Bíblia. Eles pregavam a paz, o amor, eles pregavam assim, compartilhar, matar a fome das pessoas, mas as pessoas continuaram mudando para terras longínquas, comprando as suas propriedades e trabalhando. Irmãos, sem trabalho não há prosperidade, não tem jeito. O próprio Deus na Bíblia diz assim que nos últimos dias ele vai transformar as armas em relhas de arado. O que quer dizer isso? Em vez do povo ficar guerreando e brigando, eles vão trabalhar, cultivar a terra para produzir o alimento, para comer. Senhor, irmãos, e esses demônios que se tomaram conta de muitas nações, eles não conseguem produzir nada, são movidos pela inveja. Para e pensa a sua vida, para e raciocina. Vai haver uma engenharia reversa. Esse comunismo, esse socialismo,
pseudo-comunismo, pseudo-socialismo, ele vai se tornar nada, ele vai voltar lá para o lugar aonde nasceu, e lá também ele não vai reinar, porque Deus pôs a mão e estabeleceu limite. Como ele estabeleceu limite para o mar, assim também ele estabeleceu limite para essa bandalheira, para essa adversidade, para essa política maldita que as nações têm. Em nome de Jesus, isso vai retroceder, e Deus vai dar essa vitória, porque Deus precisa de um povo bem disposto, porque ele vai buscar a igreja, ele vai derramar a unção dele sobre o povo de Deus, ele vai arrebatar uma igreja, um povo vivo, um povo alegre, um povo satisfeito, um povo que trabalha pela obra. Creia, irmãos, o que Deus falou para mim naquele culto dia 24 de setembro de 2022 e confirmou ontem, no dia 11 de outubro de 2022, é que ele pôs limites a esse comunismo. Agora nós, enquanto igreja, precisamos orar e buscar ao Senhor, porque a palavra de Deus lá em 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo se humilhar e orar, e buscar a minha face, e arrepender-se dos seus maus caminhos. Irmãos, humilhar é você se humilhar diante. Primeira coisa, nós temos que nos humilharmos, orar, buscar a face de Deus. Humilharmos e orarmos não é buscar a face, é irmos para a igreja e voltarmos para o Senhor. E a mesma coisa, arrependermos dos nossos maus caminhos, irmão. Tem pastor e pastor, obreiro, obreira, tem homem de Deus, mulher de Deus, fazendo coisa errada. Para com isso, vamos buscar o Senhor, porque ele não veio ainda, porque a igreja não se posicionou. Nós temos que nos posicionarmos diante de Deus. Presta atenção no que eu estou falando, posicione-se diante de Deus, para que Ele possa fazer valer essa visão, essa revelação perante o Senhor. Em nome de Jesus, irmão, nós precisamos de cada oração, cada jejum, precisamos de buscarmos Senhor em uníssono. Nós vamos ter mais 4 anos ali, eu estou orando para que Deus venha, e aí nós não podemos parar de orar, porque os irmãos aqui da América Latina, os irmãos da Europa, os irmãos, Senhor Deus, dos Estados Unidos e todas as partes do mundo necessitam ainda. E ele me falou ontem, irmãos, que os recursos da Rússia, da Europa, serão exauridos. Os recursos financeiros, recursos sentimentais, espirituais serão elevados, mas os recursos naturais, os recursos financeiros serão exauridos. Por isso é que a obra do Senhor vai retroceder. Não vai haver, os tentáculos de sustentação vai acabar. Não vai existir mais comunismo e socialismo, porque Deus estabeleceu limite. Ele vai agir nas fontes de sustento. Ele vai exaurir essa guerra lá na Rússia, da Ucrânia. Essa guerra não vai gerar uma guerra atômica, mas vai gerar uma decadência do socialismo. Aleluia! E foi isso que o Senhor me falou. Mas a igreja precisa orar. A igreja precisa buscar o Senhor, a igreja precisa entender de que é de joelho dobrado, fazendo campanha, buscando, se humilhando diante de Deus, arrependendo do caminho que nós tomamos até aqui, que o Senhor vai agir em nosso favor. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Deus tenha misericórdia de ti e que Deus te dê a paz. Essa é a palavra que eu tenho para você nesta tarde, em nome de Jesus. Muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Fica com Deus. A paz do Senhor.